Você já parou para pensar no que é o inferno? Um lugar de fogo eterno, de sofrimento sem fim, onde Deus manda as almas que o desobedeceram? E se eu te disser que essa imagem clássica do inferno pode não estar na Bíblia? E se o inferno, como foi pregado por séculos, foi distorcido? Prepare-se para um dos episódios mais polêmicos dessa série, porque hoje vamos descobrir se o inferno existe mesmo, ou se ele foi criado para controlar pessoas através do medo. A ideia de um lugar de tormento eterno está presente em quase todas as religiões. No cristianismo, ela foi usada por séculos como forma de ensinar, advertir e, em alguns momentos, controlar. Mas será que a Bíblia realmente descreve o inferno como um lugar de fogo que nunca apaga, onde as almas queimam para sempre, gritando de dor, separadas de Deus por toda a eternidade? Ou será que essa imagem foi construída ao longo do tempo, influenciada por outras culturas, traduções mal feitas e pela teologia do medo? Essa é uma das perguntas mais explosivas da fé cristã, porque a resposta pode abalar tudo o que você aprendeu sobre salvação, condenação e até mesmo sobre o amor de Deus. Primeiro, precisamos falar da palavra inferno. Ela aparece na maioria das traduções modernas da Bíblia, mas, na verdade, não existe uma única palavra original que signifique o inferno como o imaginamos hoje. No hebraico do Antigo Testamento, a palavra usada é Sheol, que significa simplesmente sepultura, ou o lugar dos mortos. No grego do Novo Testamento, aparecem termos como Hades, Geena e Tártaro, e cada um tem um significado diferente. O Hades era uma crença grega, um reino dos mortos. Geena era o nome de um lugar físico, um vale fora de Jerusalém onde o lixo era queimado. Já o Tártaro vem da mitologia e aparece uma única vez em 2 Pedro. Nenhum desses termos representa claramente o inferno de fogo eterno que foi printado na mente de milhões. Então, como essa imagem se formou? Muito do que acreditamos sobre o inferno não veio da Bíblia, veio da literatura. No século XIV, o poeta italiano Dante Alighieri escreveu A Divina Comédia, onde descreve o inferno em detalhes assustadores. 9 círculos, cada um com punições específicas, diabos torturando almas, gritos eternos. Essa obra se espalhou por toda a Europa e influenciou profundamente o imaginário cristão. Igrejas medievais, quadros, sermões, vitrais, todos começaram a pintar essa imagem. E isso ficou no imaginário coletivo. Mas Dante era poeta, não profeta. Ele escreveu uma obra de ficção, e mesmo assim, até hoje, há quem confunda sua descrição com a doutrina bíblica. O inferno que muitos temem nasceu da caneta de um escritor. Mas e Jesus? Ele falou do inferno, não falou? Sim, falou, mas não da forma como se ensina hoje. Quando Jesus fala da Geena, ele está se referindo ao Vale de Inom, um local real, conhecido por ser símbolo de destruição e julgamento. Era ali que, séculos antes, se faziam sacrifícios humanos a deuses pagãos. Jesus usa essa imagem como um aviso para os que rejeitam o reino de Deus. Mas em nenhum momento ele fala de uma alma que sofre eternamente em chamas. As palavras de Jesus sobre julgamento são sérias, fortes, mas muitas vezes são metáforas, parábolas, figuras. Ele fala de exclusão, de tristeza, de separação. Mas será que isso é literal ou é simbólico? A Bíblia nos convida a pensar, não a temer sem entender. E agora chegamos ao coração do dilema. Se Deus é amor, como pode condenar alguém a sofrer para sempre? Um ser humano comete erros por 70, 80 anos e é punido com bilhões de anos de dor sem fim. Isso faz sentido? É justiça ou crueldade? Muitos teólogos modernos acreditam que o castigo eterno é incompatível com o caráter de Deus revelado em Cristo. Alguns defendem a ideia do aniquilacionismo, ou seja, que os ímpios deixarão de existir após o julgamento. Outros falam da salvação universal, que no fim Deus salvará todos. A verdade é que a Bíblia tem textos que apontam em várias direções. E talvez o inferno não seja um lugar com fogo. Talvez seja um estado de consciência, de separação, de ausência de Deus. E isso, por si só, já seria o maior tormento possível. E se o inferno for aqui, no sofrimento humano, na dor que criamos, nas guerras,
nas fomes, nos abusos, nos abandonos? E se o que Jesus veio fazer não foi apenas nos salvar de um inferno futuro, mas nos libertar do inferno presente? Essa é uma visão cada vez mais estudada por teólogos, filósofos e pastores. A ideia de que Jesus veio curar o mundo agora, não apenas depois da morte. Que o reino de Deus começa aqui. Que o verdadeiro juízo é o que vivemos quando escolhemos o ego, o ódio, a violência. Talvez o inferno não seja um lugar, mas uma condição. E talvez Deus nunca tenha desejado que ninguém passasse por isso. Então agora eu te pergunto, o que você acredita sobre o inferno? Um lugar de fogo eterno? Um estado espiritual? Uma invenção religiosa? Comenta aqui embaixo. Esse é o tipo de tema que precisa ser discutido com coragem, mas também com respeito. E se esse vídeo abriu sua mente ou mexeu com sua fé, compartilhe com alguém. Muita gente vive com medo de um inferno que talvez nunca tenha existido como ensinaram. No próximo episódio da segunda temporada, vamos ainda mais fundo. O fim dos tempos está próximo. A verdade sobre o Apocalipse. Se inscreve, ative o sininho e prepara o coração, porque ainda tem muito mais por trás da Bíblia do que você imagina.